Eu quero falar de um outro tema também, porque você estava falando sobre a rapidez da discussão no Senado para impedir que isso talvez vá parar no Supremo Tribunal Federal. E aí tem um outro tema que está nessa bola dividida e que deve agora avançar, né? Porque o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que deve orientar a base governista para votar contra a PEC das drogas, que proíbe o porte e a posse de todas as drogas, incluindo maconha, que foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A PEC ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado e, se ela for aprovada, aí ela segue para a Câmara. Essa iniciativa ela tem sido vista por senadores como uma maneira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acenar ao eleitorado conservador, olhando e mirando nas eleições de 2026. Como é que vocês veem esse posicionamento do governo? Porque, de alguma forma, ele terá de acontecer, seja no discurso, seja no voto que vai acontecer. Gustavo Segré. Não podemos ir contra o que possa determinar o STF. Para mim, a tradução é essa. Ir contra a PEC das drogas pode ter um viés, primeiro, ideologicamente, lógico, o PT, PSOL, muito provavelmente votem a favor da liberação das drogas. É uma questão ideológica, é o que os seus eleitores provavelmente demandem. Mas eu observo que nessa liberação, dizendo vai ser contra a PEC das drogas, é mais para uma orientação de não confronto contra o STF e, como nós falamos aqui várias vezes, para o governo seria um pepino, tem que sancionar uma lei contra as drogas. Então, é melhor que o STF resolva e aí o governo lava as mãos. Trago aqui parte do discurso do Jacques Wagner. Vou orientar o que vier da orientação do Palácio do Planalto, provavelmente contra. É uma enganação, ele diz sobre essa PEC, Luiz Felipe Dávila. Bom, primeiro, eu discordo que essa PEC é algo que o Rodrigo Pacheco inventou porque ele quer disputar o governo do Minas. É muito longe, né? Essa PEC é muito longe, não é esse o ponto. O Rodrigo Pacheco lançou essa PEC justamente para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, que estava tentando regulamentar uma matéria que deve ser regulamentada pelo Legislativo e não pelo Judiciário. Essa era a briga. Enquanto o judiciário pensava, não, 60 gramas é algo tolerante para separar o traficante do usuário, aí o Rodrigo Pacheco, na verdade, dá o que a gente fala, um jogo de truco, dá o truco, fala, não, agora nós vamos passar uma lei aqui que vai considerar crime qualquer quantidade de droga. Então, é muito mais uma reação do Legislativo a frear o avanço do STF na questão da legislação e da regulamentação da lei do que qualquer outra coisa. E isso cria um enorme mal-estar. Por quê? Porque essa PEC no Senado, ela contradiz a própria lei aprovada pelo Congresso Nacional que despenalizou as drogas. Então, nesse certo sentido, ela é sim muito mais conservadora do que a medida que já está vigente. Então, ao invés de regulamentar a matéria que está tramitando que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, o Senado lança uma PEC justamente para anular a decisão que era muito mais branda do Congresso Nacional com uma medida muito mais restritiva, que na verdade proíbe ou criminaliza qualquer quantidade de droga. E agora é aquilo que limbo jurídico nós vamos viver. Daqui a pouco vai acabar o prazo de 90 dias, o Supremo vai votar, se ele legalizar que 60 gramas é tolerável, está por um voto no Supremo, o que vai acontecer com a PEC? Se a PEC amanhã criminalizar todas as drogas, o que vale? Uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional ou vale o entendimento do Supremo? Vamos entrar no limbo jurídico porque o Supremo vem avançando cada vez mais na questão legislativa. Ô, Piperno, você acha que a gente está prestes a pisar num limbo jurídico com a discussão caminhando em casas diferentes? É claro que não faz muito sentido as duas casas acabarem deliberando sobre o mesmo tema. E simultaneamente, né? Vamos lá, se esse tema tivesse em uma das duas casas para, quem sabe, revogar o que a outra decidiu daqui 2, 3 anos, é uma história. Agora, as duas, nessa queda de braço, no mesmo momento, aí realmente é um negócio confuso. De qualquer forma, veja, o presidente do Senado, ele realmente trucou, ele pagou para ver. Só que eu acho que ele fez isso da pior forma possível, porque o projeto é ruim. Ninguém está defendendo que qualquer um saia com 40, 50 gramas de heroína para queimar aqui na Avenida Paulista. Não se trata disso. Agora, também não há justificativa
para que uma pessoa que tenha lá uma pequena quantidade de maconha, por exemplo, ela corra o risco de ir para a cadeia. Então, veja, até nisso eu acho que o projeto, aliás, talvez os dois, eles sejam ruins, porque acho que fundamental definir o que é realmente o usuário para cada tipo de droga, porque veja, enfim, o sujeito que está com 30 gramas de maconha, provavelmente ele é um usuário. O sujeito que está com 30 gramas de cocaína, ele não vai cheirar 30 gramas de cocaína de uma vez. Provavelmente ele vai querer fazer negócio com isso aí, repassar para alguém. Então, há também a necessidade de se especificar isso. E aí, Gani? Olha só, eu acho que tem uma confusão, porque... Vamos falar com o cara mais limpo desse grupo. Eu nunca usei mesmo, é verdade. Ninguém acredita, mas é verdade. Nunca experimentei absolutamente nada. Meus pais, aliás, eu vou dar... Não, só álcool, mas os meus pais, deixa eu até contar, eles me fizeram assistir um filme chamado Operação França, com 13 anos de idade, e aí me impactou. Mostra lá a pessoa em crise de abstinência, aquilo ficou tão forte pra mim que eu falei, não, eu quero distância disso daí. Mas vamos lá. Rapidamente, agora 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, depois eu contar aqui as peripécias do Gani e já espero vocês de volta. Então, pais, botem os filhos para assistir a Operação França, Traffic, que é um ótimo filme. Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite, são excelentes filmes sobre o tema. E aí, Gani? Mas olha só, eu acho que tem uma confusão, porque hoje é assim, né? A droga, ela é criminalizada, ela é considerada um crime, só que você não vai para a cadeia sendo usuário. Então, você tem uma medida socioeducativa, algum tipo de advertência, mas você não vai para a cadeia. E não existe esse critério mais objetivo pela quantidade. Existe pelo local, existe até pela quantidade, mas é muito pelo bom senso ali do policial, se a pessoa está fazendo comunicação ou não, utilizando o rádio. E aí o Supremo Tribunal Federal resolve legislar, porque ele pode dizer se é constitucional ou não, mas nesse caso ele está dizendo a quantidade. Isso é matéria do Congresso Nacional. E aí ele fala em 60 gramas. Quando ele fala em 60 gramas, eu vou usar aqui o argumento da entrevista do deputado do União Brasil no Jornal da Manhã, o Efraim Filho, se eu não me engano. E ele falou o seguinte, eu não sabia, segundo alguns especialistas, 60 gramas, sabe quantos cigarros de maconha é possível fazer com 60 gramas? 200. Bom, eu não imagino que uma pessoa vai ser considerada usuário fumando 200 cigarros de maconha. Eu acho que ele errou no cálculo. Não, eu só estou trazendo o argumento dele aqui. Tá um palitinho de cigarro, né? Um baseado que dá para palitar os dentes. Exatamente, mas segundo ele, o que ele trouxe aqui no Jornal da Manhã foi 200 gramas. Bom, enfim, agora, de qualquer modo, eu acho que apenas a quantidade, né, a quantia lá de gramas e tal, não é suficiente. Eu acho que também tem que ter outros critérios. Então, que não se abandone os critérios que já tem e vai determinar lá uma quantia. Agora, eu defendo que se você colocar a partir de determinada quantia é crime e abaixo de determinada quantia não é crime, na prática você descriminalizou. E descriminalizar traz aumento de consumo. Não tem nenhuma experiência internacional que mostre o contrário. Geralmente, quando descriminaliza, aumenta o consumo. Se aumenta o consumo, aumenta o tráfico de drogas. Se aumenta o consumo, aumenta problemas de saúde. Se aumenta o consumo, aumenta o tráfico de drogas e aumenta a violência. Agora, é possível criminalizar e não necessariamente a pessoa ir para a cadeia, mas ter algum tipo de punição para coibir o uso da droga. Segredo, você acha que traz algum risco quando a avaliação vai ficar a cargo de quem estiver vivenciando aquela situação? Ou seja, você não delimita e aí fica para a autoridade policial julgar ou não se aquela pessoa seria um usuário, um traficante. A partir do momento que tem uma total proibição, como é que vai ficar também em relação à punição, encarceramento, enfim? Tem várias questões aí que ainda precisariam ser definidas. Se é crime, é crime. Aí pode ser com 1 grama, sei lá, é crime. E aí vai ter um problema jurídico e provavelmente a polícia vai prender alguém que esteja com 1 grama de maconha, vai levar o juiz e muito provavelmente o juiz vai liberar. Então, de alguma maneira, temos uma lei que não permite a realidade hoje de ser cumprida. Ontem escutávamos com muita atenção, Luiz Felipe Dávila fez o raconto, né? Desde o começo, 2006. Aí o Congresso determina que não é crime o usuário, mas não determinou a quantidade. Aí vem o STF, alguns anos depois, em função de que alguém
foi preso com 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha em função do que está sendo negociado agora de 60 é nada. Então a pessoa estava presa, chega o STF, aciona as rendas do STF dizendo, ó, vamos ter que colocar alguma ordem aqui. O STF compra essa situação e determina, e era entre 25 gramas e 60 gramas. Falta um. O ministro Toffoli pede vistas, na minha opinião, pediu vistas para dar tempo para o Congresso. Faltam 3 ministros votar. E no meio aparece o Congresso que diz, não, nós não vamos legislar sobre a quantidade para regulamentar a lei de 2006. Vamos determinar que tudo é crime. E aí você fala, gente, peraí, em 2006 já não era, mas não determinou a quantidade. Agora o STF quer determinar a quantidade, que é uma questão de legislativo. Não era mais fácil o legislativo pegar a lei de 2006 e determinar qual era a quantidade? Não entrava em confronto direto com o STF e regulamentava a lei que já estava valendo. Era uma medida mais tranquila. Mas aí acho que pegou as dores de que o STF colocou uma pressão no Congresso e falou, então agora vai ter briga de cachorro grande. Vamos criminalizar tudo e ponto final. Tem ainda uma opção, que seria que quando o ministro Toffoli coloca a pauta de novo, eu acho que ele vai ter que votar se ele coloca a pauta de novo. E aí corre-se o risco de que seja já 6, maioria, acabou, ou ele vota contra e faltam mais 2 ministros. E poderia que um ministro dos que faltam, Fux é um, e a ministra, me parece que está faltando, Carmen Lúcia, que tome em vista de novo e dá mais 90 dias para o Congresso fazer o seu trabalho. Mas que ficará um limbo muito grande, porque não estamos falando de quantidades. Seria um limbo menor se o Congresso dissesse são 20 gramas e o STF dizer 60. Mas se o STF disse pode pegar até 60 que não acontece nada, e o Congresso fala não pode pegar nada. Olha isso. Há uma distância grande aí, entre nada e 60. Agora, não, a alternativa do Pacheco é a pior de todas. É pior do que a lei de 2006 e é pior do que isso que o STF está propondo. E veja, esse negócio de se definir, estipular a quantidade, eu insisto nessa questão porque uma coisa são 50, 60 gramas de maconha. Outra coisa são 50, 60 gramas de heroína, por exemplo. O sujeito que está com 50, 60 gramas de heroína, ele não vai consumir tudo. Então, a lei não pode ser, a regra não pode ser a mesma para os dois. Claro. A única questão que me intriga é o fato de o Congresso, ao colocar essa proposta, meio que fechar os olhos para o que está acontecendo na sociedade, né? Porque você vai proibir completamente, mas isso resolveria o problema de que maneira? Então, é essa a pergunta que eu faço. Correto. Mas o que porque pode... isso impediria que as pessoas consumissem a maconha? Então, isso impediria que as pessoas continuassem fumando, né, a quantidade que as coloca como usuárias? Como é que ficaria? Então, mas o que pode acontecer? Uma saída que poderia acontecer é o plenário do Senado derrubar a PEC, que foi aprovada na CCJ. Se o plenário do Senado derruba a PEC, voltamos à lei que já havia sido aprovada em 2006. Aí pode abrir a votação no Supremo, porque, na verdade, ele está regulamentando a lei que já havia sido aprovada. Então, agora vai começar, eu entendo, uma movimentação fortíssima, mas muito complicada, porque isso tem um custo político muito grande para quem vai votar contra isso, né? Para derrubar essa matéria no Senado, no plenário do Senado, aí abre o caminho para que essa regulamentação possa acontecer sem um conflito direto entre os poderes. Agora, por que o Rodrigo Pacheco, o presidente Rodrigo Pacheco, deu essa truncada nessa medida, nessa PEC? Porque não foi só essa medida. O Poder Judiciário, nesse caso o Supremo, começou a legislar numa série de questões que irritou profundamente o Poder Judiciário. Foi o marco temporal, que atropelou o Congresso Nacional, foi essa questão, e foi a questão do aborto também, que a Rosa Weber, antes de deixar a corte, queria votar, deixar o voto dela registrado. Então, na verdade, quem causou essa situação foi o Supremo. O Supremo, ao pegar questões muito polêmicas, delicadas para a sociedade, e começar a querer legislar
a revelia do Congresso. Então, veja só como é preciso, de novo, eu digo aqui, respeitar as regras não escritas da civilidade, do respeito entre os poderes, porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar o tempo inteiro nessas trombadas constitucionais. Isso é fruto de justamente um não respeitar o poder do outro. Então, isso, a gente tem que pegar o histórico disso, por que aconteceu. Então, ao meu ver, a única saída honrosa nesse momento era o plenário do Senado derrubar a PEC, abre-se o caminho para que haja uma medida do Supremo e aí sim o Congresso vai aceitar ou não essa regulamentação. Interessante. Eu quero chamar rapidamente aqui o André Anelli, porque essa discussão deve começar já na próxima semana e ele vai trazer os detalhes para a gente agora. É sobre isso, não é que ele vai falar? Não? Não é sobre isso? Ah, tá. É que me falaram aqui, o Anelli está pronto, eu achei que era para falar sobre PEC das drogas, ele vai falar sobre preço dos alimentos. Anelli, então segura aí, toma um cafezinho, já eu volto. Sabe o que acontece? Oi, André. Ao vivo, gente, ao vivo é isso. Ruídos na comunicação, isso acontece também com nós jornalistas, comigo nesse caso. Eu quero saber de vocês, então, sobre essa discussão que deve acontecer até a próxima semana. O plenário já deve começar a discutir, mas a votação mesmo deve ficar só para depois da Páscoa. Você acha que com esse prazo, com essa discussão, que deve se alongar um pouquinho por conta desses feriados que vem no meio do caminho, pode trazer parte dessa análise ou colocar em prática parte dessa análise que o Dávila acabou de contar para a gente aqui, hein, Gustavo Segredo? Não tenho dúvida. Seria a coisa mais harmoniosa de todas. Ou seja, a PEC foi aprovada na CCJ, não passa pelo plenário, volta para trás, legisla sobre a lei 2006, pacifica a questão e não compra uma briga direto. Seria o melhor dos mundos. Agora, o melhor dos mundos nem sempre é possível, né? A gente tem uma fala do Eduardo Girão aí, o senador, sobre essa proposta. Vamos dar uma olhada. Roda aí o Girão. A matéria chega ao plenário do Senado, vai passar por 5 sessões, que são regimentais, e esperamos entregar essa medida que não é contra nenhum tipo de poder, é a favor do povo brasileiro, a favor da saúde, a favor da segurança pública e que vai colocar na Constituição Federal, que já foi emendada diversas vezes. Eu acredito que, sem desmerecer as outras emendas, essa vai ser a emenda mais importante nos 200 anos do Senado Federal. Olha só, que foi? Eu acho que o que o Dávila falou aqui... Depois eu abro o espaço para vocês comentarem também. Seria Fala, Glenn. a solução ideal, dificilmente ela vai ocorrer. Por quê? Porque há também uma pressão e um anseio da população. Me parece que a população abraçou a PEC do Senado. Tem uma pesquisa do Paraná Pesquisas que mostra que 72% da população é contra a descriminalização das drogas. Portanto, a gente está falando que a população ela está indo ao encontro da PEC do Senado. Então, eu acho que tem um ambiente político e, de certa maneira, a aprovação agrada a população por 2 razões. Primeiro, porque restringe ainda mais o consumo de drogas, penaliza ainda mais o consumo de drogas, então isso agrada a população que é majoritariamente conservadora. E o segundo ponto, de certa forma, enfrenta o Supremo Tribunal Federal, que também a população, quando há um freio ao ativismo judicial do Supremo, a população, ou parte dela, gosta. Então eu vejo aí que tem tudo para passar em plenário. Ô Piperno, por que você reagiu sobre a fala ali do senador Eduardo Girão? Eu não sei em que mundo ele vive, né? E que pretensão, né? A PEC mais importante dos 200 anos do Senado. Bom, bobagens à parte, né? E ele falou uma daquelas imensas e tal. Eu acho que há uma outra questão importante nisso tudo, que é a questão política, porque essa PEC, ela nasce da iniciativa do presidente do Senado. Então, veja, mandar essa PEC para o freezer, derrubar essa PEC e tudo mais, também significa jogar contra o presidente do Senado, a não ser que ele acabe aceitando isso, né? mudando de ideia e tudo mais, o que eu acho improvável. De qualquer forma, o Rodrigo Pacheco não gostaria de perder essa queda de braço. Não sei. Eu só sei de uma coisa nessa situação toda. A cobra vai fumar.
Mas aí você vê o trabalho... Fala que às vezes ele come uns brisadeiros para vir trabalhar. Fala, Segre. O trabalho do Pacheco foi bem feito. Ele colocou, através da colocação dessa PEC em pauta, ele tentou pelo menos colocar um freio no STF. Depois, se não passar, ele vai falar, fez a sua parte. Eu coloquei, mas o plenário do Senado decidiu o contrário. Mas eu queria me desculpar. Eu acho que esses meandros aí, eles devem ser valorizados, esses bastidores que podem levar a essas decisões. Tenho o maior respeito e admiração pelo senador Girão, mas não é o maior de todas as PECs de 200 anos. Tem muita gente... Se empolgou. Mas eu quero me desculpar com a audiência, porque a nossa audiência qualificada me mandou mensagem dizendo: você errou em falar 1 grama. É 1 grama. Exatamente. Mas uma grama é grama com a vaca pasta. Então, a grama. É difícil para mim. Mas então, desculpa, ainda bem que temos uma audiência qualificada que me diz: você errou. Eu estou atento aqui. 1 grama. Vamos aí. 1 grama. É igual grama de ouro. Quando é peso, é 1. É o grama.